Hoje é dia de cuidar da saúde, depois de 2 dias de evento. Pode fazer alguns exames aqui, ó. Olha a quantidade de exame, 47 itens para analisar. Todo empreendedor tem que cuidar da saúde, todo dono de negócio tem que cuidar da sua saúde, porque se você não estiver bem, seu negócio não vai bem. Beleza, galera, então é o seguinte. Parei aqui fora, a luz tá melhor para bater esse papo aqui com você. Passei amanhã fazendo uma bateria de exames. Todo ano eu faço esse check-up geral. Mas eu vou contar uma história para vocês que aconteceu há mais ou menos 4 anos. Foi nessa época aqui, chegando no Natal, 2014. Eu tinha acabado de... Tava chegando em São Paulo. E um dia, antes de uma live, eu ia começar a fazer uma live. E eu vim aqui no shopping, que é próximo onde eu moro. Eu jantei lá com a Yaponira. E quando eu tava chegando em casa... Exatamente aqui, né, nessa passagem aqui da frente, perto do prédio, eu senti um mal-estar, né? Comecei a me sentir um pouco mal. E aí eu cheguei um pouquinho antes de começar a live. A minha live ia começar às 8 horas da noite, mais ou menos, e 7 e pouco não passava mal-estar. E aí quando deu 7h30, eu tava me sentindo muito mal. E aí a Panira um pouco nervosa, né? E eu não tava me sentindo bem para dirigir. E o Jobé, hoje ele é meu vizinho, né? Mas vizinho do mesmo prédio, mas antes ele morava aqui bem próximo. E aí a Panira mandou mensagem pra Ana, esposa do Jobé, e aí falou que eu tava me sentindo mal e o Jobé tava em casa, graças a Deus veio rápido. E aí eu nem sabia, tinha acabado de chegar, não conhecia bem a região. O Jobé me levou pro hospital, e aí chegou lá no hospital na emergência, eu fui atendido, medicado e tudo mais. E aí, conversando com o médico, ele falou, cara, você tá cansado, estafa, você tá esgotado, então assim, você tem que dar um tempo aí, alguma coisa você tá fazendo de errado. E aí na volta o Jobé me trouxe pra casa, né, que eu não fui dirigindo, a gente foi no carro dele, e a gente foi batendo esse papo sobre isso, né, ele falou, cara, tem que ficar atento nisso, tem que ficar de olho na saúde. E foi naquele dia ele me indicou um médico, e eu comecei para esse médico, e depois acabei indo para outros médicos, fazer check-up. Então desde 2014 eu comecei a fazer isso, e ficar de olho na minha saúde. E por que eu tô batendo esse papo com você? Porque tem muita gente ainda no mercado que tá lá intenso, fazendo um monte de coisa, 10 milhões de coisas e não cuida da sua saúde. E não se adequa, não pensa na rotina, não pensa na coisa mais importante. Porque você sem saúde, você não consegue produzir, você não consegue fazer isso, tá? Então eu tô contando essa história pra vocês, porque às vezes você tá numa rotina insana, intensa demais, e uma hora essas coisas podem acontecer. E há 4 anos isso aconteceu. E na época me deixou bem assustado e eu coloquei como meta, assim, ó, até onde a minha saúde é prioridade, eu coloquei ela como prioridade. Eu vou tentar ver se eu encontro o Jobé hoje, final de semana, né? Provavelmente ele deve estar indo jogar golfe, mas vou ver se eu consigo bater um papo com ele, porque eu quero que ele dê esse recado aí pra vocês também. E tem 3 coisas importantes que eu quero que vocês levem em consideração. Quando você tá num ambiente diferente, com pessoas diferentes, as tuas metas mudam. Então essa minha associação com o Jobé me ajudou nesse sentido de ter uma meta diferente, que eu nem pensava sobre isso, com relação à minha saúde. Então, na época, né, 26 anos, hoje eu tô com 30 anos, na verdade eu vou fazer 31 daqui a pouquinho, mas enfim, e eu falo, né, que o Jobé tem mais idade, né, tem muito mais experiência, tem o dobro da minha idade, né, ele fica com raiva quando eu falo isso, né, não é o dobro não, mas é quase o dobro da minha idade, então ele tem experiência para falar sobre saúde. Mas quando você muda de ambiente, você tá com outras pessoas, você muda suas metas. Então eu queria só deixar esse recado para você que me acompanha, para você ficar de olho nisso, tá? Eu mostrei um monte de exames que eu faço, tá tudo bem com a minha saúde, tá tudo certo, mas você precisa ficar acompanhando, você precisa ficar de olho. Então é um incentivo que eu quero dar para você também. Final de ano, coloca como meta, como é que tá a tua saúde, cara? Como é que tá a tua rotina? Tá tudo certo com você? Tá dando tudo certo? Eu quero que você preste atenção nisso. Eu quero que você se organize com relação a isso. E eu vou ver se eu consigo bater um papo com o Jobé pra te orientar e pra incentivar nisso também. Tá bom? Beleza? E eu vou falar também como é que eu resolvi não só o problema, questão de cuidar da minha saúde, mas a rotina também que eu comecei a fazer para que eu pudesse continuar vendendo, continuar tendo resultados, mas com uma rotina bem mais light, com uma rotina bem mais organizada. Então, ainda nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a melhor estratégia que eu recomendo para você que nesse exato momento tá tentando fazer 10, 15, 20 coisas ao mesmo tempo, e você pode fazer uma primeira ação nos próximos 90 dias, que eu tenho certeza que vai te dar resultado. Beleza? Vamos lá? Vou ver se eu acho o Jobé, e se não der certo, vamos ver como é que a gente faz aí, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Vamos lá, vamos fazer aqui uns Insta aqui, uns Stories, aqui no Face, aqui no Insta. Vou falar para vocês um pouquinho de como é que se joga golfe, aqui no campo de golfe. Aqui eu tenho um motorista branco, ó. Esse é meu sonho. Sonho de consumo, hein?
E vamos lá! Então vamos lá. Acabei não conseguindo bater o papo com o Gilberto, mas depois ele deixa lá o recado para vocês. Mas o ponto-chave que eu quero conversar com você agora, que você preste muita atenção, é com relação à rotina, lucro e produtividade. O que acontece? Tem muita gente que trabalha, mas não produz. E quando você não produz, você não consegue gerar o resultado que você espera. E eu quero mostrar algumas imagens aqui para vocês. A gente vai bater um papo sobre isso em outros vídeos também, mas aqui eu quero dar o tom da orientação que eu quero dar para você. Eu vou mostrar aqui algumas das estratégias que nós temos utilizado para gerar vendas. Então, tem a estratégia das lições, alguns de vocês já acompanharam. Se que não acompanhou, deixa seu comentário aqui abaixo que a gente responde com alguns exemplos para você ver. Mas basicamente é uma estratégia que a gente tem usado para vender, que gera resultados como esse aqui, uma sequência de vendas, um bom resultado a gente tem feito. Tem outras estratégias que a gente usa aqui mesmo no YouTube, mas também com a nossa lista de e-mails, sequência de vídeos, depois a gente tem um momento da oferta e a gente também tem gerado bons resultados. Então a gente tem feito constantemente e o mais importante, o mais legal é que a gente consegue um bom volume de vendas, principalmente um bom volume de resultado em termos de lucro, porque nós trabalhamos com ticket de maior valor, mesmo com poucos views. Então, em alguns casos, vídeos com menos de 1000 views, mas com o público certo, gerando um bom resultado em vendas. Obviamente, falando só do YouTube, a gente também usa a estratégia com a nossa lista de e-mails. E aqui, ó, tem outras estratégias, algumas que vocês que me acompanham no Instagram têm me visto lá mostrando esses bastidores também lá nos stories, enfim. E você vai ver que tem algumas estratégias que vão ficando mais sofisticadas. Você vê que tem algumas estratégias que vão ficando bem mais sofisticadas, bem mais avançadas, e você vai ver que uma série de coisas começam a acontecer, várias maneiras diferentes de vender. E por que eu estou batendo esse papo com você? Por que eu falei hoje questão de saúde, questão de você se preocupar com você, da sua rotina, etc. Por quê? O grande ponto é que no passado eu tentava fazer tudo de uma só vez. E tinha mais um segundo agravante, que era, como eu prestava muitas consultorias naquele momento, acontecia que para alguns clientes eu estava utilizando determinado tipo de estratégia, para outro cliente eu estava usando outra estratégia, e aí aquilo acabava virando uma rotina extremamente cansativa. E além disso, até para vender os meus produtos, eu ficava mudando muito de estratégia em estratégia, de ação em ação, de tática em tática, e aquilo realmente era muito estressante e era muito complicado. Foi então que depois, daquele episódio, que eu realmente comecei a me concentrar mais, peraí, vamos pausar, eu realmente comecei a me organizar dessa maneira aqui. Comecei a dividir um ano em 4, entendendo que cada trimestre representava como se fosse um ano da minha empresa, eu precisava me organizar e eu comecei a fazer esses dois movimentos. Eu comecei a definir que tipo de produto eu ia vender em cada trimestre e que tipo de estratégia eu também ia utilizar em cada um dos trimestres. E isso aqui simplesmente impulsionou não somente os meus resultados, mas me ajudou a ter mais tempo livre, porque eu conseguia produzir mais em menos tempo e eu conseguia ter muito mais resultados. E é exatamente sobre esse tipo de estratégia que eu quero compartilhar com você. Tem um outro bastidor que eu quero mostrar aqui para você, que foram das primeiras estratégias que eu comecei a fazer. Então, essa aqui foi a primeira vez que eu fui vender, meu primeiro vídeo de vendas foi esse aqui. A primeira estratégia que eu comecei a fazer foi essa. Eu comecei a trabalhar com algumas ações como essa aqui, de conseguir gerar estratégia, de conseguir colocar para rodar. E por que eu estou te mostrando todas as estratégias, todas essas opções? Porque existem muitas campanhas, existem muitos modelos de funis, existem muitos modelos de pontos de conversão que você pode criar para o teu negócio. Mas o grande ponto é que você precisa identificar para o teu mercado, para o teu tipo de público, para a tua estratégia e para o teu momento atual e para a tua rotina atual, qual que é o melhor para você? O que vale a pena para você agora? É executar uma série de lições? Ah, Nathanael, eu quero vender para minha audiência, eu tenho um produto para lançar. Quando que você deve usar uma lição como essa? Quando que você deve fazer uma série de vídeos como essa e depois fazer uma oferta direta? Quando que você deve simplesmente escrever uma carta de vendas e vender direto? Quando que vale a pena criar um funil automático, promover e criar ações? Quando que vale a pena colocar um conteúdo no YouTube versus um conteúdo em outra plataforma? Quando que vale a pena? Que tipo de decisão que você tem que tomar? Que tipo de movimento você tem que fazer? Que tipo de estratégia você tem que construir? Que tipo de decisão você tem que tomar? E aí, muitas dúvidas, né? Muitas perguntas para serem respondidas. E essa discussão e essa tomada de decisão, eu não consigo gravar um vídeo e falar você que A, você que B, você que C, você que D. Isso aqui precisa ser um tipo de estratégia que ela é quase que personalizada. É óbvio que existem alguns tipos de negócio que fica mais fácil analisar e dizer, ó, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Mas isso é algo que precisa ser feito
por empresa e para cada empresa. E foi exatamente para ajudar nessa implementação e foi exatamente para ajudar nessa organização que nós criamos um grupo chamado Grupo de Implementação. E nesse grupo de implementação, a primeira coisa que a gente faz é identificar qual é o momento atual da sua empresa, quais os obstáculos você tem e qual o plano você deveria seguir. E eu falo de um plano para você dar um primeiro passo. Em outras palavras, eu estou falando de você definir uma estratégia que você vai seguir, por exemplo, pelos próximos 3 meses. Então, uma coisa que a gente tem feito é, a cada encontro desse grupo, nós temos definido uma estratégia para os próximos 3 meses. Uma estratégia, uma ação, um movimento que você deveria se concentrar para os próximos 3 meses, para o próximo trimestre. Então, nesse momento que você está assistindo esse vídeo agora, vai ter um link aqui abaixo, que você pode preencher uma aplicação para conversar com a nossa equipe. Nós temos 2 grupos, um grupo de implementação e um grupo com estratégias mais avançadas, que a gente dá orientação e acompanhamento para esse grupo de empresários. Eu vou deixar os 2 links aqui abaixo, mas eu quero que você preencha a aplicação depois de você ler essas informações, para conversar com a nossa equipe vai te falar exatamente qual deveria ser o seu próximo passo, qual a próxima ação você tem que falar. Eu vou gravar alguns vídeos falando um pouco mais de cada uma das estratégias, mas esse é o ponto que eu quero deixar para vocês. Não adianta nada você ficar aprendendo um monte de estratégia diferente se você não entender que existe um tipo de estratégia que para a sua empresa, que para o seu negócio você deveria se concentrar agora. E é isso que eu posso te ajudar. A escolher qual a melhor estratégia para você, para a tua rotina, para o teu negócio, implementar e começar a ter bons resultados. Beleza? Então é isso. Vai ficar aqui o link abaixo para você conhecer os nossos grupos de negócio. Muita gente tem perguntado quais os grupos a gente tem. Eu quero que você dê uma olhada aí para você dar um próximo passo e você, como empresário, ser ajudado pessoalmente por mim na minha equipe, na organização, na definição da estratégia e principalmente na tua rotina para você ir para o próximo passo e para o próximo nível. Beleza? Então é isso. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.